Fala pessoal, a gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então assim, quando a gente fala de trigonometria, a gente pega no triângulo retângulo, né? A gente pega o triângulo retângulo e usa um ângulo como referência. Então, ou esse daqui, né? Porque a gente vai ter um ângulo de 90 graus, os outros dois podem servir como referência. Então, a gente vai usar esse ângulo aqui como referência. O que a gente precisa ter noção? O triângulo retângulo ele tem dois catetos. E aí, na trigonometria, a gente classifica eles como cateto oposto e cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente? Vai depender do ângulo de referência. Na frente do ângulo de referência, a gente vai ter o cateto oposto. O outro cateto, ele forma esse ângulo, ele faz parte desse ângulo. Ele é o cateto adjacente. E o lado que está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. A hipotenusa não muda, dependente do ângulo de referência, tá? As nossas razões trigonométricas iniciais são seno, cosseno e tangente. Opa, aqui na tangente esqueci do ângulo, é sempre referente a um ângulo. Então, em relação a esse alfa aqui, né, a gente está usando ele, o que é o seno? O seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, sempre o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? O cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Uma forma que eles usam de macete, né, para decorar essas razões é o só, cá, toa. Então, a gente... Opa, aqui é uma... lembrar dessa palavrinha aqui faz com que a gente lembre todas as razões. Porque aqui, ó, o só é o seno, o S. O O vem de cateto oposto. E o H é a hipotenusa. Então, aqui, o segundo vai ser o cosseno. Aqui o Azinho vem de cateto adjacente e o H de hipotenusa. O mesmo para a tangente, né? A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Seguindo, então, vamos começar a botar isso em prática, né? Então, eu trouxe alguns dos exemplos que é geral da trigonometria, tá? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar essa questão de identificar a razão. Então, assim, o seno do alfa, o que eu vou olhar? Aqui eu tô falando sobre o alfa, né? Então, vamos lá identificar no triângulo o que é o quê? Na frente dele tem o cateto oposto, faz parte dele o cateto adjacente, e na frente de 90 graus tá a hipotenusa. Então, referente ao alfa, a gente tem isso. Então, aqui, eu vou responder sobre o alfa, as três razões do alfa. Vou colocar aqui embaixo, porque senão vai ficar uma maçaroca. O que é o seno? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, referente ao alfa, a gente viu que o cateto oposto é o 9 e a hipotenusa é o 15. No máximo, a gente simplificaria esse número aqui e ficaria com 3 sobre 5, tá? O cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente é o 12 e a hipotenusa é o 15. Novamente, dá para dividir por 3 e a gente vai ter 4 sobre 5. A tangente de alfa, vou trocar de cor aqui, ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O oposto é o 9, o adjacente é o 12. Novamente, dá para a gente simplificar por 3, ficando com 3 quartos. Agora, quando a gente fala do beta, vai mudar quem é o nosso cateto oposto e quem é o nosso cateto adjacente. Olha só, em relação ao beta, o lado que está na frente dele é o 12. Então, agora o cateto oposto é o 12. O que faz parte do beta é o 9, que é o cateto adjacente. E a hipotenusa está aqui na frente do 90 graus novamente. Então, o seno do beta vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 12 sobre o 9. Dá para simplificar por 3, fica 4 sobre 3. O cosseno de beta
é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é adjacente é 9 sobre a hipotenusa, que é o 15, simplificando dá 3/5. E a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, que é 12 sobre 9. Simplificando, fica 4/3, tá? Então, essa questão aqui é bem inicial, é mais para a gente treinar a identificar quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa. A questão 2 em diante começa os probleminhas. Então, assim, o detalhe do problema é a gente identificar o triângulo retângulo, né, presente ali no problema, identificar o que a gente quer calcular e o que a gente tem de informação. Então, aqui diz assim: um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, o avião se encontra a uma altura de. Então, ele percorreu 8 km e eu quero saber qual é essa alturinha aqui. Beleza. Vamos lá. O x, ele está na frente do 30 graus, portanto, ele é o cateto oposto. O 8 km, ele está na frente do ângulo de 90 graus, portanto, ele é a hipotenusa. Esse terceiro lado, eu não vou anotar o que ele é. Por quê? Eu não tenho informação sobre ele e eu não quero calcular ele. Então, eu não vou me preocupar em anotar o que ele é, senão vai acabar gerando confusão, tá? Então, só anota aquilo que tu quer calcular e aquilo que tu tem de informação. A gente tem, então, a gente quer calcular o cateto oposto e tem como informação a hipotenusa. Entre o seno, cosseno e tangente, qual é a única das razões que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? Cateto oposto e a hipotenusa é o seno, ó. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar o seno. De que ângulo? Do ângulo de 30 graus, que é esse que a gente usou como referência. Então, seno de 30, ele é o cateto oposto pela hipotenusa. Agora, o seno de 30, a gente precisa da tabelinha trigonométrica dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Olhando essa tabelinha, a gente vai ver que o seno de 30 graus é 1/2. E aí, essas informações aqui são do triângulo. A informação do seno ou está no enunciado ou está na tabelinha. Essas informações aqui são do triângulo. Cateto oposto é o x, hipotenusa, 8. Como é que eu resolvo isso? Multiplicando cruzado. A gente tem, então, x vezes 2, 2x. 1 vezes 8, 8. O que eu faço agora? Esse 2 está aqui na frente do x, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser 4. 4 o quê? A unidade de medida era quilômetros. Então, o avião está a 4 quilômetros de altura. Seguindo, a questão 3 é para trazer um pouco desses ângulos que não são notáveis. Então, quando a gente tem um ângulo que foge do 30, 45, 60, provavelmente o valor de seno, cosseno e tangente vai estar no enunciado, tá? 30, 45 e 60, que é a tabelinha, meio que a gente tem que saber. Ou até na prova, no que for, vai estar lá anotado. Mas, dos demais, acaba tendo já as informações no enunciado, tá? Então, aqui, sabendo que o seno, o cosseno e a tangente de 37 não são esses valores, e que o menor cateto do triângulo retângulo abaixo mede 9 centímetros, então tá aqui, determine o comprimento da hipotenusa e do outro cateto. Então, a gente quer saber aqui o cateto e a hipotenusa. Vou começar calculando o A, tá? Então, vou começar calculando o A. Primeiro aqui, cálculo do A. Vamos lá. Eu preciso usar o que eu tenho de informação, né? Então, o que eu tenho de informação é o cateto oposto. O que a gente quer calcular está na frente do ângulo de 90 graus. Portanto, é a nossa hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a única das razões, vamos lá lembrar aqui, seno de alfa é o oposto pela hipotenusa, cosseno de alfa é o adjacente pela hipotenusa, e a tangente de alfa é o oposto pelo adjacente. Qual dos três envolve cateto oposto e hipotenusa? O seno.
Então, é o seno que eu vou usar. Seno do ângulo que a gente usou de referência, que é o 37, é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Já vou substituir. Quem que é o cateto oposto? É o 9. Quem que é a hipotenusa? É o A. Então, tá, vou deixar aqui. Cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é o seno de 37 graus? Tá aqui, ó. Seno de 37 graus igual a 0,6. Agora sim, substituindo, vai ficar cateto oposto 9, hipotenusa A. Repara que essa substituição não faz diferença se tu faz antes ou se tu faz depois, tá? Então, assim, como é que eu resolvo isso? Novamente, vou multiplicar cruzado, né? Aqui o 9 não tem por que multiplicar, então vai ficar só 9. Ou tu pode lembrar que embaixo desse 0,1 a gente pode botar 0,6, né? A gente pode botar 1, tá? Tanto faz. Aí, multiplicando cruzado, a gente vai ter que 0,6A é igual a 9. O A, então, é 9 dividido, esse 0,6 vai passar para o outro lado, dividindo, né? E aí, a gente vai ter um total de 15, tá? Para perceber por que vai dar 15, para a gente fazer essa divisão, eles precisam ter a mesma quantidade de casa atrás da vírgula. Então, eu vou botar 9,0 e 0,6, né? Então, agora os dois têm a mesma quantidade de casa atrás da vírgula. A gente sempre bota 0. Aí, agora que tem a mesma quantidade, eu posso tirar a vírgula, ficando com 90 sobre 6. Dividindo os dois, vai dar o 15, tá? Então, aqui está uma explicação do porquê que chega no 15. Seguindo, o que a gente quer fazer agora? A gente quer calcular o B. Se a gente quer calcular o B, agora o A já não me importa mais, né? Então, eu vou tirar esse A aqui da minha lista de resolução. Posso usar o A agora que eu já sei o valor dele? Posso, não tem problema algum. A questão é que numa hora de prova, vai que tu errou o A. Aí, na hora de tu calcular o B, se tu usar o A, o teu B vai dar errado também, tá? Então, eu não vou usar o A, vou usar a outra informação. Daria para calcular igual, tá? Então, aqui, segundo, a gente vai calcular o B. Então, novamente, o valor que a gente tem de informação é o cateto oposto. O que a gente quer calcular agora é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, a única das razões que tem esses dois é a tangente. Então, a gente vai usar a tangente. Tangente de que grau? Do 37. Quem que é o cateto oposto? Eu vou substituir só depois, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Quanto que é a tangente? Tangente é 0,75. Tá aqui no enunciado. Quem que é o oposto? É o 9. Quem que é o adjacente? É o B. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 0,75B igual a 9. O B, então, vai ser 9 e o 0,75 passa para o outro lado, dividindo, né? A gente vai ter, então, que o B é 12. Então, enquanto o A a gente chegou que é 15, o B a gente chegou que é 12, tá? Novamente, para chegar nesse valor aqui, se a gente for fazer manualmente, 2 zeros atrás da vírgula, e aí tira a vírgula, vai ficar com 900 dividido por 75, tá? Fechou. Seguimos. A questão 4 finaliza, então, a nossa sequência de exercícios básicos de trigonometria. Aqui, para determinar a altura de uma montanha, a altura da montanha vai daqui até aqui, certo? Qual dos três lados do triângulo está mais perto de se aproximar da altura da montanha? Esse carinha aqui, concorda? Porque a altura da montanha pega esse pedacinho aqui, mais o 1,60 ali de baixo. Então, o nosso foco vai ser calcular esse ladinho aqui, vou chamar ele até de x. Daí diz que o topógrafo colocou-se com seu teodolito a 300 metros da montanha, ele posicionou o aparelho que fornece um ângulo de visão de 60 graus. Diz para adotar a raiz de 3 igual a 1,7 e pede a altura da montanha. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai calcular esse lado aqui, porque ele compõe, né, ele faz parte da altura da montanha. Só que a altura da montanha, além de ter esse ladinho aqui, ela tem mais 1,60. Então, o que a gente vai fazer?
A gente vai calcular o x e a hora que a gente souber o valor do x, a gente soma 1,60. Esse 1,60 ele faz parte do triângulo? Não faz. Então, eu não posso usar agora na trigonometria esse 1,60. Eu só posso usar o que faz parte do triângulo. O que eu sei sobre esse triângulo? Que ele tem um ângulo de 60 graus aqui. Esse carinha aqui de baixo é o 300 metros. E esse carinha aqui é o que eu quero descobrir. E ponto, tá? Qualquer outra informação não faz parte do triângulo. Bom, o que a gente quer calcular é o x. O x referente ao ângulo de 60 graus, ele é o cateto oposto. O 300 metros, ele é o cateto adjacente. Repara que o ângulo de 90 graus está aqui, né? Lá em cima estaria a hipotenusa. Como eu não sei ela e eu não quero calcular, eu não vou nem anotar. Das três razões que a gente tem, aqui envolve cateto oposto e cateto adjacente, ó. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou usar tangente do ângulo que dá aqui, que no caso é 60 graus. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 60, olhando a tabela trigonométrica, é raiz de 3. Cateto oposto é o x, cateto adjacente é o 300. Multiplica cruzado, lembrando que embaixo do raiz de 3, se quiser, pode botar 1. A gente vai ter x vezes 1, x. 300 vezes raiz de 3 dá 300 raiz de 3. Quem está fora da raiz só multiplica quem está fora, e quem está dentro da raiz só pode multiplicar quem está dentro da raiz. Aí, falou para substituir o raiz de 3 por 1,7. Então, vai ficar 300 vezes 1,7. Isso dá 510 metros. Ok, então a gente descobriu que esse ladinho aqui tem 510 metros. Portanto, a altura da montanha vai ser o 510 mais a altura ali do cara, que é de 1,60. Do cara não, né? Do equipamento. E isso dá 511,60. Certo? Então, assim, sempre esse esquema. Pega o desenho da figura, triângulozinho, identifica o que tu quer calcular, identifica o que tu tem de informação e vê qual é a razão que tu consegue usar.